Nossa ênfase nesse mês de junho será serviço na obra do Senhor Jesus. E hoje eu quero começar falando com os irmãos sobre nossas responsabilidades no reino de Deus. Muitas vezes as pessoas acham assim: eu me converti, pronto, eu já aceitei Jesus. Só que o aceitar a Jesus implica em responsabilidades. Assim, quando a pessoa fica apaixonada e encontra a pessoa amada que quer se casar com ela, ou quer ter um relacionamento, então aquela paixão, primeira responsabilidade é corresponder, não é isso? Então, se você não pode ficar num relacionamento que você não é correspondido, você não pode ficar num relacionamento onde não haja comprometimento, você não pode estar num relacionamento onde não aconteça um desejo de crescimento junto. Então, um relacionamento implica em responsabilidades. Aceitar a Cristo Jesus também implica em responsabilidades. E muitos crentes parecem que não compreendem as suas responsabilidades diante do reino de Deus. Tem uma história muito interessante do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, quando ele está passando nas cidades e conhecendo pessoas, e essas pessoas estão se convertendo. E nós vamos entrar nessa história aqui, lendo Atos. Nós vamos ler Atos de 1 a 5, para a gente compreender um pouco sobre responsabilidade no reino de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com toda a multidão incitaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Quando aceitamos a Cristo Jesus, implica que nós assumimos responsabilidades espirituais. A minha pergunta para você nessa manhã: você tem sido que tipo de cristão? Que tipo de crente é você diante de Cristo Jesus? Como que é a sua vida cristã diante de Cristo? Como que você está seguindo a Cristo Jesus? Você é um crente consumidor, que gosta de consumir as coisas da religião, gosta de consumir uma boa celebração, eu saio daqui bem. Você é um consumidor, ou você é alguém comprometido com o reino de Deus? Existem também crentes com baixa autoestima, crentes que acham que não podem orar pela vida do outro, então fica sempre na dependência de ter alguém que ore por eles, mas essa pessoa nunca cresce, desenvolve a sua fé para orar pelos outros, porque ele acha que ele não tem capacidade, ele não é uma pessoa capaz para fazer isso. Então ele sempre está querendo algo. É um crente de baixa autoestima, é um crente que não acredita que a vida dele foi lavada, que ele foi restaurado, que ele foi transformado, que o Espírito Santo está agindo nele, desejoso de agir nele. Também tem o crente esotérico, né? O crente que gosta das coisas esotéricas, né?
Então tem pessoas que acham: ah, pastor, eu acho que falta o Espírito Santo lá na sua igreja. Mas por que, irmão? Ah, é porque eu não vejo ninguém falando em línguas, eu não vejo ninguém caindo, eu não vejo ninguém rindo, eu não vejo ninguém fazendo bagunça lá na sua igreja, eu vejo o pessoal sentado quietinho. É o crente esotérico, né? O crente que acha que tem que acontecer alguma coisa, algum tipo de frescor, algum tipo de arrepio na pele, algum tipo de questão tem que acontecer na vida dele. Eu tenho denominado aí essas pessoas de crentes esotéricos. Ah, eu fui na reunião tal, pastor, eu senti tanto a presença de Deus. Aí eu pergunto: o que você aprendeu nessa reunião? Geralmente fica no vácuo, não tem resposta, porque agora a ideia é na pele. O crente esotérico, ele não aprende nada, ele não vive nada, ele não acredita de fato em nada, porque ele só acredita na pele. Se ele sente arrepio, é evidência da ação do Espírito Santo na vida dele. E não é isso que a palavra de Deus fala para nós. Não é isso, não é sentir na pele, não tem nada de sentir. A palavra de Deus é crer no Senhor Jesus e ser salvo. Crer é transformação de crença, é transformação de valor, é transformação de maneira de se pensar. Não tem a ver com pele. Se você crê, você vai para o Gólgota como Jesus foi. E como é que Jesus foi para o Gólgota? Ele estava querendo ir para o Gólgota? Não, ele disse: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Mas ele foi para o Gólgota, ele foi para a cruz, porque ele tinha uma crença profunda de que era aquilo que ele deveria fazer. Isso é crer. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com sentir, tem a ver com acreditar, com crença que se estabelece, com crença que se forma. E também tem os crentes que são os crentes tipo extremistas, né? Que querem entrar na luta de qualquer coisa, não importa o que seja, né? Ele está disposto, igual Pedro, pegar na espada e matar o outro pela sua fé. E não é isso também que é a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é um chamado a se tornar um seguidor de Cristo Jesus, de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo implica em responsabilidades que se começam a viver. E a minha pergunta então: você quer conhecer isso? Você quer conhecer as suas responsabilidades como um discípulo de Jesus Cristo? Sim ou não? Ih, pouca fé. Você não quer conhecer, não? Você quer realmente ser um discípulo que segue a Jesus, que sai dessa esfera superficial de religiosidade, que sai dessa esfera esotérica de religiosidade, que sai dessa esfera de baixa estima, que sai dessa esfera de escravidão religiosa. Nós precisamos ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá, primeira questão que a gente precisa entender: aqueles que têm a conversão genuína em Cristo Jesus desenvolvem hábitos saudáveis por meio de disciplina e perseverança. Você pode falar junto comigo? Desenvolvem hábitos saudáveis por meio da disciplina e perseverança. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Agora, observe bem a expressão que ele está usando. Qual é o costume de Paulo? O costume de Paulo era estar no bar? O costume de Paulo era estar no entretenimento? O costume de Paulo era estar buscando fazer as coisas para ser feliz? O costume de Paulo era qual? Era ir aonde? Ir na sinagoga.
E ele ia fazer o que na sinagoga? Ele ia para se sentir bem? Ele ia para receber uma bênção? Não, ele ia ali para testemunhar e servir a Deus. Ele tinha o costume. E o que é o costume? Qual é o seu costume? Lá em casa, por exemplo, no almoço, não pode faltar tomate. O meu costume é comer tomate em todas as refeições. Ainda mais que eu fiquei sabendo que isso é bom para depois que a gente tem uns 40 anos, aí a gente tem que comer, pelo menos eu tenho que comer um tomate no almoço e um na janta. Se não tiver tomate, para mim não tem almoço. É o meu costume. Costume é aquilo que me faz falta. Você é capaz de ficar quanto tempo sem ir à igreja? Você tem o costume de vir à igreja de fato? Ou você não tem esse costume? Não, pastor, isso é para gente fanática. Não, não é para gente fanática, é para Paulo. Paulo, ele tem o costume, ele usa isso através de disciplina. Disciplina que vai se transformando em hábito. Hábito que vai se transformando em caráter. Caráter que vai se transformando em testemunho eficaz. Você tem costume de ler livro? Ou você tem costume de assistir televisão? Se você lê livro, você está treinando o seu cérebro para que quando você envelhecer, você não venha ser pego pelo alemão do Alzheimer. A gente tem que entender isso. Uma média de leitura boa é ler pelo menos um livro de 150 páginas por semana. Isso é uma média de uma pessoa normal. Nós não estamos falando para ser estudioso. Se você quer ser estudioso, você tem que ler pelo menos 450 páginas por semana. Se você quer ser um cientista, é no mínimo de 1000 páginas por semana. Paulo, ele vai na sinagoga para estudar a palavra de Deus. É isso que ele vai fazer na igreja. É isso que a gente tem que entender, que às vezes o que a gente vive e o que a gente quer, às vezes como igreja, não tem nada a ver com o padrão da palavra de Deus. Você consegue compreender isso comigo? E o que se propõe muito em dia hoje é justamente o entretenimento. Um dia desse eu fui numa igreja e eu cheguei lá, a celebração teve 2h30 de duração. Começou 8 horas, foi terminar 10h30 da noite. Teve 1h15 de música. Depois teve mais 20 minutos de extorsão. Não vejo outro nome para dizer. Extorsão financeira. Depois veio mais 20 minutos de música. E aí deram a palavra para o pastor pregou 20 minutos. E depois veio mais 20 minutos de música. E ainda mais o outro período de extorsão. E eu olhando aquela palavra, quando eu cheguei para ouvir aquela palavra, quando eu estava lá e chegou aquele momento de ouvir a palavra, eu estava assim já cansado. Porque a gente tem que ficar em pé, a gente tem que pular, a gente tem que saltar, tem que correr, tem que ir para o lado, tem que cumprimentar, tem que abraçar, e tem que não sei mais o que, fazer não sei mais o que. Então aí, na hora que chegou na hora de ouvir a palavra, eu sentei, ele começou a falar, deu 5 minutos, me veio um sono. Aí eu falei assim, oh meu Deus, e foi um dia cansativo. Aí veio um sono, ninguém aguenta mesmo. Você quer estudar a Bíblia? É diferente. Olha, olhando a palavra de Deus aqui, a gente pode entender um pouco de hábito espiritual. Hábito espiritual que nós precisamos desenvolver. Está ali o nosso irmão que é personal. Não é? Para desenvolver massa muscular, tem que ter treinamento, não é isso, irmão? Se não tiver treinamento, não vai ter. E para ter massa espiritual, para ter força espiritual, você acha que você não precisa ter treinamento?
Se para ter força física a gente precisa ter treinamento, e força espiritual, muito mais treinamento ainda. E vai depender de quem? Depende de quem do nosso esforço? Depende de nós próprios. Por isso que hoje os crentes pulam de igreja para igreja. A gente fez a foto domingo passado, eu estava olhando, eu comparei com a foto de 2014, com a foto de 2016, agora eu falei, quanta gente já não está mais aqui, mas louvado seja Deus pelos que estão, louvado seja Deus pelos que estão perseverando com a gente, perseverando, e estamos aí agora vendo, vocês viram o vídeo de hoje, o quanto que nós estamos avançando na construção. Querido, se você quer ter fibra espiritual, você precisa desenvolver hábito espiritual na sua vida, amém? Paulo tem um hábito de ir à sinagoga por costume, que esse possa ser um hábito seu na sua vida. Paulo tem um hábito de estudo da palavra de Deus, que isso também possa ser um hábito seu. Paulo tem o hábito de discutir a palavra de Deus para apresentar Cristo Jesus às pessoas. Não é discussão religiosa, é para apresentar Cristo Jesus às pessoas. Que você também possa ter esse hábito de testemunho eficaz. Paulo tem o hábito de mostrar para as pessoas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso a gente chama de evangelização. Que esse seja também o nosso hábito. Sem hábitos saudáveis, não criaremos força espiritual. Sem hábito espiritual, não haverá força espiritual. Você pode falar isso comigo? Sem hábito espiritual, não haverá força espiritual. Nós precisamos ter força. Quem aqui precisa de força espiritual? Amém? Os dias estão difíceis, irmão? Estão, não estão? Os dias não estão fáceis. Nós precisamos orar mais. Ontem o irmão Glauco se reuniu, agora ele está criando o hábito de convocar os homens para vir aos sábados às 7h30 da manhã para orar, das 7h30 às 8h30 aos sábados. Você pode vir aqui e vem para orar. Não tem pão de queijo, não tem cafezinho, é para vir para orar, os homens. A Soraya começou, já tem 2 anos, completando 2 anos, as mulheres que oram todas as quartas-feiras às 19 horas, e Deus está formando um time de guerreiras, de oração, que a gente já tem sentido grande efeito aqui na igreja. Então, mulheres, vamos orar. Todas as segundas-feiras nós temos os atletas de Cristo, que você pode vir para ajudar. Na última sexta-feira por mês é o Esquadrão de Cristo, que você pode vir também para ajudar. Todas as sextas-feiras nós estamos indo lá no Pão e Vida, que você pode ir para orar, para conversar, para trabalhar para o Senhor. Tudo isso, querido, fortalece a sua vida espiritual. Criar costumes espirituais, hábitos espirituais, te darão força espiritual para você vencer os dilemas e as dificuldades do seu dia a dia, amém? Segunda atitude, aqueles que de fato estão querendo assumir responsabilidades, não negociam o evangelho pelo bem-estar. Vamos falar juntos? Não negociam. Só as irmãs leiam o versículo 5 para mim. Então a frase do pastor Martin Luther King é: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que se pensa. Seguir o evangelho, segundo Sérgio Pimenta, é nadar contra a maré. É nadar contra a maré. Não pense você que você seguindo a Jesus Cristo, você vai ser muito bem amado pelas pessoas. Não vai ser. Está aqui, Paulo está enfrentando dificuldades porque as pessoas tiveram inveja. Inveja do quê?
Inveja da vida que ele tem agora. Pensa bem, Paulo foi um grande general do exército romano, então ele tinha muito poder, muito status, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos servos, ele tinha uma ordem de 300 soldados que o seguiam por onde quer que ele fosse. E agora está ele e Silas simplesmente numa sinagoga pregando o evangelho, e agora as pessoas querem afrontá-lo e matá-lo. Querem matá-lo. Mas Paulo não tinha a vida dele por preciosa, porque o que era precioso para o apóstolo Paulo? O evangelho de Jesus Cristo. Amém? O evangelho de Jesus Cristo. Nós temos medo de ler Lucas capítulo 12, quando Lucas fala que eu vim trazer espada, divisão de marido e de mulher, de pais e filhos, de avós, de irmãos e irmãs. A gente tem medo de ler esse texto. E ele diz assim: todo aquele que amar a Cristo, então tem que perder a sua vida, que largar a sua vida para trás. Como discípulos de Cristo, nós sabemos que o preço das nossas vidas é muito alto, e por isso nós não podemos negociar a salvação por nenhum tipo de tentação e muito menos de provação. E eu quero dizer ainda mais, porque a gente vive na sociedade do politicamente correto, a gente não pode negociar a nossa vida pelo bem-estar, porque o politicamente correto diz o quê? A gente tem que falar o que as pessoas gostam de ouvir. E queridos, nós precisamos pregar o evangelho. Cristo está voltando, Ele vai resgatar a noiva dele. E Ele vai resgatar que tipo de noiva que Ele vai resgatar? Ele vai resgatar a noiva que está preparada para recebê-lo. Os que estão se lambuzando no pecado ficarão para trás. Não tem outra forma. A palavra de Deus é muito séria. É muito séria. Não entrarão no reino de Deus os mentirosos, os ciumentos, os invejosos. Não entrarão. Os feiticeiros não entrarão. Está lá na palavra de Deus. E sermos discípulos de Jesus. Como é que morreu esse homem dessa foto? Como é que ele morreu? E ele foi assassinado por quê? Porque ele estava roubando, matando, mentindo? Ele foi assassinado porque ele estava falando a verdade, pregando a verdade, contra o preconceito, lutando em prol de Cristo Jesus. Nós precisamos erguer discípulos que não desistem de Cristo. Nós precisamos, o tempo hoje precisa de crentes que resistem da sua fé até o fim. Até o fim. Segue com a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos irmãos que trabalham em escolas aqui. Eu sei que esse momento é difícil, porque às vezes as escolas, dentro das escolas vai ter a festa junina, e às vezes o diretor vai declarar aquela festa para um santo tal. Então você tem a sua liberdade de fé, de religião, de não participar de festas assim. E ninguém pode te reprimir. Isso é direito constitucional brasileiro, amém? Nós estamos entrando nos momentos em que de fato está sendo testado quem é de Cristo e quem não é. A peneira está aí. A peneira está sendo passada, irmãos. Nós estamos enfrentando momentos agora cada vez maiores com essa questão de ideologia de gênero, com essa questão que tenta destruir as famílias. Barack Obama fala lá então agora que não tem mais banheiro de gênero. Olha que coisa maluca. Sendo que o Centro de Estudo de Pediatria diz que a pior coisa que se inventou sobre a face humana foi a ideologia de gênero, que quer destruir de fato a família e quer criar um monte de filhos para que vão ter transtornos psicológicos, psiquiátricos, que vão ser o quê? Objetos para serem usados em pesquisas para a indústria farmoquímica. Isso foi denunciado agora.
E eles estão vindo com esse lixo todo para o Brasil. E muito crente falando, não, mas é isso mesmo. Onde o menininho ou a menininha homossexual vai entrar, pastor? Como que vai ser isso, pastor? Aí a gente vai ser intolerante, a gente vai ser preconceituoso, a gente vai ser homofóbico? Não, nós vamos ser cristãos, amém? Nós vamos ser cristãos. E sendo cristãos, nós vamos declarar o que nosso Deus criou, macho e fêmea. E o que passa disso é procedência maligna. Alguns países estão voltando atrás e declarando de fato que homossexualismo é uma doença. Alguns países estão voltando contra isso, porque o índice de suicídio de jovens homossexuais é altíssimo, porque não se trata a pessoa. E nós sabemos qual é a solução para isso. A solução para quem sofre desse tipo de distúrbio, esse tipo de problema, é a mesma que me curou e te curou, que é Jesus de Nazaré, amém? Nós não podemos ser a igreja acomodada, acovardada, a igreja contaminada, a igreja que não se posiciona. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, amém? Ele tem me curado todos os dias. Ele me salvou na cruz do Calvário. Ele tem me libertado de todas as minhas idiosincrasias, de toda a minha baixa estima, de todos os meus problemas, de todas as minhas neuroses. Não quer dizer que agora eu sou perfeito e sou equilibrado, não. Eu luto, como nós vimos no primeiro ponto. Eu luto de que forma? Com disciplina, buscando a Deus dia após dia, tomando a minha cruz e seguindo a Cristo dia após dia. Esse ambiente dessa falsa tolerância, queridos irmãos, nada mais é do que uma grande estratégia querendo destruir o Ocidente. Essa semana agora, algumas pessoas se posicionaram lá, falando que o príncipe Charles é homossexual. E uma apresentadora veio a público dizer que o grande problema é que agora nós não temos mais homens, nós temos uma nação de efeminados. Aí ontem eu estava assistindo um filme, eu aluguei um filme e achei muito interessante o filme. O filme é com aquela atriz Anna Hathaway e o Robert De Niro. Um estagiário, esqueci o nome do filme. O Senhor Estagiário. E o discurso da Anna Hathaway foi muito interessante. Ela virou e falou assim: olha aí, não existe mais homens. Hoje só existe um bando de moleque que quer ficar jogando joystick, jogando joguinho eletrônico, mas não tem homem que quer lutar junto com você numa família, porque ela é uma mega empresária, bem sucedida. Aí ela começou a chorar, ele foi, tirou o lenço. Olha aí, cadê os homens com os lenços? E um outro virou e falou assim: por que você carrega lenço? Aí ele virou e falou assim: porque sempre vai ter uma dama chorando ao seu lado e você pode estender o seu lenço para ela. Aí ela virou e falou assim: não existem mais homens. Vamos usar esse nome, homens, agora. Não existem mais cavalheiros. Essa palavra foi jogada fora, no lixo. E ela faz uma pergunta no meio do filme: o que aconteceu com esse mundo? O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo, irmãos? Nós homens, quero falar com você, homem, hoje. Nós homens, nós somos salvos em Cristo Jesus para representarmos Cristo neste mundo. Cristo neste mundo. Então a nossa atitude não pode ser de moleque, não pode ser de qualquer forma, tem que ser de responsabilidade, de hombridade com a palavra, de ser provedor dentro da casa. Pastor, mas é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Ninguém domina mais essas mulheres, não. Domina não, elas têm opinião hoje, elas falam o que quer na sua cara. Não vai ter jeito. Nós não conseguimos mais parar esse carro, não.
Elas têm opinião, elas falam, elas exigem, e a gente fica perdido, fica mesmo. Você está perdido igual eu estou. Fui comprar calça essa semana, eu olhei e falei, gente, tem calça de homem não? Eu perguntei para o rapaz, não tem calça de homem não? Ah, mas essa é unissex. Unissex é coisa... Mas uai. Essa semana eu vou lá no dono da Pazan e falar, se você não fizer mais calça de homem aqui, eu vou parar de comprar aqui, irmão. Vamos fazer calça de homem, que você vai ter homem para comprar calça. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Estão efeminando os homens, masculinizando as mulheres. Não, elas continuam sendo mulheres, mas mulheres fortes. E lidar com essas mulheres, eu vou te falar, irmão, você tem que orar muito. Não é fácil. Vocês não estão fáceis, irmãs. Vocês têm muita opinião, e não deixam os homens opinar. Vocês estão precisando ler um pouquinho lá 1 Pedro, entendeu? Entender como que Sara agia. É lógico que os homens também, vou falar para você, tem cada homem que está uma porcaria, né, irmãos? Irmãs, fala, tem muito homem que está difícil. Homem que não ajuda em nada. Deixa de ser fresco, vai ajudar lá na sua casa, arruma as coisas dentro da sua casa. Ajuda, colabora. Se você não assistiu esse filme aí, esse filme é bom assistir, viu, irmãos? Não tem sacanagem nenhuma, mas é um filme bom e vale a pena você assistir e ficar pensando na transformação que a nossa sociedade está tendo. A sociedade está assim. Agora o problema é que a gente não pode ser engolido por ela, amém? Amém, irmãos? Se você está confuso, eu também estou. Entendeu? E aqui é o lugar para a gente refletir e como nós vamos encontrar a virada disso aí. E como nós vamos fazer a virada. E a palavra de Deus é luz para nós sobre isso. É luz para quê? É luz para nos mostrar então que nós precisamos ter um posicionamento. Não importando se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar, mas o nosso posicionamento deve ser qual? A luz de Jesus Cristo, amém? Terceiro, o seu desafio de fé é conhecer mais a Cristo. Eu queria que os homens agora lessem com voz de homem, em nome de Jesus, versículo 11 e 12. Esses bereanos aqui, irmãos, Paulo estava falando, eles estavam olhando nas escrituras. Eles são a representação daqueles que têm coerência. Coerência. Não são aquelas pessoas que têm a filosofia, têm o mundo. Não, são as pessoas que têm a palavra de Deus como regra de fé e de prática. E então buscam entender se o que ele está dizendo é de fato, encontra base na palavra de Deus. Então essa palavra coerência é uma palavra muito forte nesse texto, nesta mensagem, porque eles estavam ali ouvindo o que Paulo estava dizendo e testando as palavras de Paulo. Eles não estavam engolindo a palavra de Paulo de qualquer forma. Você conhece gente que não tem noção nenhuma do Evangelho de Cristo Jesus? E pratica coisas que são extremamente contrárias à palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Algum tempo atrás chegou uma irmã e falando assim: ó, pastor, eu estou começando a frequentar aqui, mas eu estou em dívida com a outra igreja no dízimo e numa oferta lá, então eu vou pagar primeiro o dízimo e a oferta e depois eu vou vir para cá, mas eu vou colocar tudo em dia aqui na sua igreja. Eu parei, olhei. Como assim, irmã? Não, porque eu fiquei devendo lá e o pastor falou que eu não poderia tomar a ceia porque eu estava devendo o dízimo. Cadê a coerência disso com a palavra de Deus, irmãos? Cadê a coerência disso? Que eu gostei do zelo eu gostei da irmã.
do zelo, mas eu fiquei com dó, porque era uma heresia que ela estava vivendo. Então, ao mesmo tempo que ela era zelosa com o dízimo, com a oferta dela para com o Senhor, mas ela estava sendo enganada por um ensino errado. Aí eu fiquei pensando assim, bom, lá na minha igreja pelo menos o pessoal tem o ensino certo, mas não é zeloso igual a essa irmã, porque podia ser zeloso igual a ela. Porque o pico de dízimo vai assim, tem hora que vai lá em cima, tem hora que vai lá embaixo. Aí tem mês que tem a oferta assim, a oferta vai lá embaixo. Então falta zelo, porque ensino tem. O ensino é o que é? Você devolve a Deus o que você tem recebido dele. Simples assim. Você não devolve, você não fica devendo. Pastor, e agora? Eu estou com o dízimo atrasado 6 meses, como é que eu faço? Eu olho assim, eu falo, não está entendendo nada, coitado, né? Deus tem misericórdia. Mas por outro lado, como pastor, entendendo que a gente tem conta para pagar, tem coisa para falar, dá uma vontade de falar, irmão, você tem que colocar em dia. Tem que colocar em dia o seu carnezinho do céu, né? É igual o carnezinho da Casa Bahia, né? Se você atrasar, você vai ser processado. Agora a igreja também está assim, tem carnezinho. Tem igreja que tem carnê aqui em Goiânia, sabia? Tem carnê com CPF, se não paga, vai mesmo. Estou falando sério, não estou mentindo não. Vai para o SPC. O meu SPC se chama o Senhor, amém, irmãos? Se você está devendo para Deus ou não, isso aí não é problema meu, o problema é seu com Deus, resolve lá com Ele. E o caminho é, arrependa-te, toma uma atitude daqui para frente e começa daqui para frente no zero, amém? O teu passado Jesus já levou e já te libertou em nome de Jesus, amém? Amém? Agora o zelo às vezes falta para nós, irmãos. O zelo e a coerência com a sã doutrina. O que é coerência? Eu vivo aquilo que eu falo e aquilo que eu penso. Isso é coerência. O incoerente, ele fala o que ele não vive. Então você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então nesse momento a gente vê que o desafio é conhecer Cristo e viver pela palavra. Os bereanos são esse exemplo. E crentes sem disciplina são extremamente nocivos ao reino de Deus. São extremamente nocivos ao reino de Deus. Crentes sem disciplina. Me lembro uma vez, me contaram que uma pessoa de uma igreja, era um pastor numa cidade, ele estava devendo para muitas pessoas dentro da cidade. Só que ele estava devendo para um agiota na cidade, e esse agiota tinha a fama de mandar matar. E chegou um domingo e entrou uma pessoa lá naquela igreja. E aquela pessoa entrou, olhou, assistiu o culto todo, terminou o culto e chegou lá e falou assim para o pastor, olha, eu entrei aqui hoje, eu só ia entrar, dar um tiro no Senhor e eu ia embora. Mas como a minha avó era crente de uma igreja como a sua, eu falei, eu vou assistir o culto. Aí como eu vi que o senhor tem esposa, tem filho, mas eu vejo que o senhor é um grande picareta salafrário. Eu não vou matar o senhor, mas eu vou falar para o senhor, pega as tuas coisas e vai embora daqui agora. Agora. Senão o senhor vai morrer aqui nessa cidade. Porque um já veio me pedir para matar você. Incoerência é ser nocivo com o reino de Deus. Incoerência. Nós precisamos ser coerentes com o que ganhamos, com o que vivemos. Um pastor recentemente foi convidado para falar aqui em Goiânia e disse que ele pediu 25 mil reais e o pastor virou e falou assim, não, mas você não pode fazer por menos? Ele virou e falou assim, não posso fazer por menos. O pastor ficou triste, chateado, aí veio me contar essa história, eu virei e falei assim, mas para que você chamou ele?
Por que você vai pagar 25 mil? Prega você, estuda e prega. Incoerência. Por que o Brasil está sofrendo? O Brasil está sofrendo com o quê, irmãos? Com a incoerência dos políticos. A incoerência de falarem uma coisa e viverem outra. De falarem que vão fazer uma coisa e fazem outra completamente contrária. E isso com o reino de Deus é muito pior. Paulo está dentro de uma igreja que as pessoas conhecem a palavra de Deus. E sabem viver a palavra de Deus e testar a palavra de Deus. Vamos adiante, senão a gente não termina. As irmãs, leiam. O avanço do reino de Deus é uma responsabilidade conjunta. As irmãs. Então o evangelho nunca é uma individualização, nunca é uma privatização, nunca é o meu evangelho. O evangelho a salvação é pessoal, certo? Mas o evangelho é uma expressão comunitária. O reino de Deus é uma expressão comunitária. Então crentes maduros se juntam com outros crentes para fazer com que o reino de Deus avance. Em outras palavras, irmãos, cada um cooperando para que o reino de Deus avance. Cada um assumindo responsabilidade diante do reino de Deus para que ele avance. Nessa manhã eu convidei você a passear comigo em Atos, para que a gente possa entender que ao aceitarmos a Cristo, isso implica em responsabilidades espirituais. Quais então são essas responsabilidades? Pelo menos 5 responsabilidades você precisa ter. Anunciar o evangelho a quem não conhece. Trabalhar no reino de Deus a fim de promover o amadurecimento espiritual das pessoas. A finalidade da nossa vida é promover o reino de Deus através de tudo que temos e de tudo que somos. Se não podemos ir aos campos missionários, nós temos a responsabilidade de sustentar toda a obra missionária de Deus sobre a face da terra. Nós precisamos servir a Deus com perseverança, com perseverança. O meu chamado hoje para cada um dos irmãos: trabalhe na obra do Senhor, junte-se na obra do Senhor. Nós vimos tantas coisas aqui nesta manhã, nessas situações. Nós precisamos ter, queridos, disciplina, perseverança, dedicação na obra do nosso Deus. O hino antigo diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e bem abençoado. Vamos cantar esse hino para encerrar essa mensagem nessa manhã. E eu espero que em nome de Jesus nós possamos sair daqui como crentes venturosos servindo ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, cantar o hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei,
gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou Feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei. Minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom Rei. Ó Deus, torna-nos incansáveis na Tua obra, Senhor. Torna-nos dedicados à Tua obra, Senhor. Torna-nos venturosos na Tua obra, Senhor Jesus. Torna-nos coerentes, ó Deus, ao Teu Evangelho, à Tua Palavra. Torna-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, homens e mulheres que amam servir ao Senhor, que amam, ó Deus, viver para o Senhor, que amam e desejam ver a Tua obra crescendo, salvando e transformando vidas. Abençoa todo o Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos